Atos capítulo 11, a partir do verso 1, nós vamos ler. Diz assim: os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos os criticavam, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Pedro então começou a explicar-lhes exatamente como tudo havia acontecido. Eu estava lá na cidade de Jope, orando, caindo em êxtase, tive uma visão. Vi algo parecido com um grande lençol sendo baixado do céu, preso pelas 4 pontas e que vinha até o lugar onde eu estava. Olhei para dentro dele e notei que havia ali quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis, aves do céu. Então ouvi uma voz que dizia: levanta-se, Pedro, mate e come. E eu respondi: de modo nenhum, Senhor, nunca entrou em minha boca algo impuro ou imundo. A voz falou do céu pela segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. E isso aconteceu 3 vezes, então tudo foi recolhido ao céu. Na mesma hora, chegaram à casa em que eu estava hospedado 3 homens que me haviam sido enviados de Cesareia. O Espírito me disse que não hesitasse em ir com eles. Estes 6 irmãos também foram comigo e entramos na casa de um certo homem. Ele nos contou como um anjo lhe tinha aparecido em sua casa e dissera: mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele lhe trará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e toda a sua casa. E quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles como sobre nós no princípio. Então me lembrei do que o Senhor tinha dito: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito. Se, pois, Deus lhes deu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia, e o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Amém? Que ele está sentado, meus irmãos. Glória a Deus. Como eu sempre digo, a leitura desses capítulos, a leitura do agir de Deus, os atos do Espírito Santo, já edificam a nossa vida. Aqui nós continuamos falando o que vimos na semana retrasada. Preciso lembrar você, talvez alguns dos irmãos não estavam, nós vemos um anjo descendo e se revelando através de uma visão para Cornélio, um homem que vivia
lá em Cesareia. Ele era um centurião e provavelmente era um prosélito, aquele que aceita a religião dos judeus. Era um homem piedoso, um homem que ajudava as pessoas, um homem que orava muito e dava boas esmolas, e o anjo chega dizendo: Cornélio, tuas orações e tuas esmolas chegaram a Deus, por isso eu vim aqui. E o anjo não pregou o evangelho para ele, mas falou: mande alguém lá na cidade onde está, em Jope, né, onde está Pedro, e lá na casa de Simão, o curtidor, chame Pedro, porque ele tem um recado para a sua vida. Cornélio vai lá, e quando Cornélio manda, né, os seus emissários, e quando chegam lá, Pedro tinha acabado de ter uma visão. Nós falamos que o Espírito Santo estava trabalhando tanto na vida de um quanto na vida de outro, e Pedro teve aquela visão do lençol com os animais impuros, a voz do Senhor dizendo: mata e come, mata e come, mata e come. 3 vezes falou, e ele todas as vezes disse: não, Senhor, jamais entrou na minha boca algo impuro. Depois ele vai entender a visão, que o Senhor queria realmente alcançar os gentios. Pedro, juntamente com 6 homens, vão à casa de Cornélio, o Espírito Santo desce sobre a vida deles quando ouvem falar de Jesus, são batizados no Espírito, e logo depois Pedro também os batiza em águas. Esse era o contexto do capítulo 10 que nós lemos. Só que essas notícias de que Pedro tinha entrado na casa de gentil, que Pedro tinha ficado uns dias na casa dos gentios, porque o último versículo do capítulo 10 vai dizer que Pedro ficou algum tempo com eles. Nós vamos ver então essa notícia escandalizando alguns cristãos que eram do grupo dos circuncisos. Você sabe que quando Deus faz o chamado para Abraão, e depois de algum tempo firma a aliança com Abraão, através da circuncisão, cortando o prepúcio masculino, foi um sinal de uma aliança. Todos os judeus sempre praticaram isso, e era com certeza uma exigência para você pertencer ao grupo, né, dos judeus que adorassem a esse Deus. Era uma aliança obrigatória, e mesmo que você não fosse judeu, mas quisesse participar da religião dos judeus, tinha que passar pela circuncisão. E agora, como a maioria da igreja primitiva ainda era judeu, eles estavam meio certos até onde ia ou não ia essa separação, e tinha um grupo muito radical dizendo: olha, todos que se converterem a Jesus Cristo têm que também praticar a circuncisão. E tinha esse partido que levantava essa bandeira e não arredava pé. Então Pedro vai lá e agora começa a explicar, né, e boa parte desse versículo, Pedro é explicando para esse grupo o que tinha de fato acontecido. E como nós lemos ali no texto, né, nós já podemos observar algumas dessas marcas. É um texto muito lindo, e nós vemos o escritor Lucas praticamente narrar novamente a história do que tinha acontecido em Jope, da visão, do que tinha acontecido na casa de Cornélio, mostrando que esse assunto da circuncisão era algo que estava literalmente pegando naquela época no meio da igreja, e foi extremamente importante o esclarecimento que Pedro dá. Vamos observar então as marcas da verdadeira igreja nesse capítulo. Aqui, já no versículo 17, nós podemos lembrar uma marca que nós havíamos já falado anteriormente, né? No versículo 17 diz assim, na explicação que Pedro estava dando, né? Olha, se pois Deus lhes deu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? A gente falou já lá atrás, e aqui lembrando, que uma das marcas da verdadeira igreja é justamente que sabe se colocar no seu lugar. E o nosso lugar, falamos isso, é lugar de servo. Vale a pena lembrar isso. Essa pergunta feita por Pedro é uma pergunta que nós precisamos praticar de vez em quando. Quem sou eu para me opor à vontade de Deus? Quem era Pedro? Depois que viu aquelas pessoas, mesmo sendo gentias, serem batizadas com o Espírito Santo, ele falou: olha, quem sou eu para me opor ao trabalhar de Deus, à vontade de Deus? Essa pergunta nós precisamos sempre ter bem fresca na nossa mente.
Quem sou eu para me opor à vontade de Deus? Nós já vimos, e a Bíblia tem muitas histórias que mostram, aqueles que lutam contra o Espírito Santo de Deus sempre se dão mal. Você pode pegar o exemplo do primeiro rei de Israel, pega o exemplo de Saul. Saul, teimoso, lutando por uma coroa que já não pertencia mais a ele. Deus já tinha falado que levantaria outro, e Davi já havia sido ungido para ser rei, mas lá estava ele, enciumado, lutando para segurar a coroa. A situação daquele homem estava tão feia, que nós sabemos que os espíritos imundos vinham atormentá-lo. Ele dava essa brecha, por quê? Teimando contra o Senhor, esquecendo que a vontade de Deus sempre é boa, perfeita e agradável. A gente precisa também olhar para a nossa vida. Muitas vezes nós teimamos em não ouvir a instrução do Senhor, esquecer de falar isso aqui: quem sou eu, Senhor, para me opor à tua vontade, à tua palavra, que sempre é correta. Irmãos, nós como pastores, nós infelizmente podemos citar assim dezenas de casos de pessoas que foram orientadas pela palavra, que o Espírito de Deus tratou, dizendo: não siga por esse caminho, não, mas eu sei o que é melhor para mim, e se deram mal. Os irmãos sabem que eu trabalho com adolescentes desde os meus 15 anos. Quantos adolescentes, principalmente meninas, você via aqueles jovens malandros, sem vergonha, que queria vir na igreja para pegar a menininha, e a gente orientava: olha, não é para ti, vai orar. E daí os pais da menina falavam: não, mas ela teimava: não, porque ele me ama, porque ele disse que me ama, porque ele vai me fazer feliz, e se entregava. E passava alguns meses, se dava mal, aquele moço, depois de ter levado para a cama, abria a mão dela e se frustrava. Infelizmente são muitos casos assim. Isso também é teimar-se contra Deus, teimar-se contra a voz do Espírito Santo. Uma coisa que nós precisamos aprender com Pedro: saber se colocar no nosso lugar. E como eu falei há 2 terças-feiras atrás, nosso lugar é servo. Nós cantamos aqui, se render ao Senhor, ou seja, se curvar perante Ele. Senhor, faça a tua vontade na minha vida, e mantermos sempre os joelhos prostrados, conectados com Ele, para poder sempre ouvir a voz e saber que o nosso lugar é lugar de servo. Mas aqui é só lembrando uma das marcas que nós já falamos. Primeira marca que eu gostaria de falar hoje, que nós vemos aqui, marca de uma verdadeira igreja, está ali no versículo 18. Olha só: ouvindo isto, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. Essa primeira palavra que aparece na minha versão aqui: ouvindo isto. Oh, que verbo bonito! Ouvir. E a marca da verdadeira igreja é essa. A verdadeira igreja, ela sabe ouvir antes de agir. Para você ter uma ideia, o que eram esses judeus? Nós já falamos também sobre isso. Os judeus, eles achavam assim abominação estar com gentio. Era como se tivesse com pessoas de uma classe muito inferior. Você sabe que a oração eu já falei também isso, a oração dos judeus era: Senhor, muito obrigado por não ter nascido mulher e não ter nascido gentio. Essa era a oração dos grupos judeus de antigamente. Contexto machista, falava de mulher e falava de gentio. Eles não suportavam os gentios, achavam que todos estavam condenados à perdição. Então, quando Pedro entra na casa de um gentio, fica algum tempo com ele, a notícia quando chega para esse grupo mesmo, que era mais radical, é absurdo. Mas eles já eram cristãos, eles já tinham o Espírito Santo de Deus, já tinham se convertido a Deus, e mesmo ainda preso em alguns fragmentos de religiosidade, eles nos dão essa lição, porque eles não vão abrir o ministério deles, o ministério da Assembleia de Deus dos incircuncisos.
Os discípulos circuncisos, não, eles não vão fazer isso, Assembleia de Deus dos circuncisos. Eles primeiro querem ouvir uma explicação de Pedro, não toma atitude nenhuma, antes de ver a situação de uma maneira ampla, ver o que Deus fez, ver o que o Espírito Santo fez. Então, primeiro, antes de tomar qualquer decisão, eles param para ouvir Pedro. E quando Pedro começa a falar, olha, o Espírito Santo fez assim, 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 deu uma visão lá, deu uma visão aqui para mim, essa era a visão. Quando eu preguei o Evangelho para eles se renderam ao Senhor, e o Espírito Santo já desceu, batizou eles, daí eu fiquei realmente numa situação que não tinha o que fazer, tinha que batizar na água também e receber eles na comunidade dos fiéis. Que lição sábia que esses homens nos dão. Esse problema é um problema que nem foi resolvido totalmente aqui. Essa briga de circuncisão, incircuncisão, aceita ou não aceita os gentios, vai ainda se prolongar mais um pouco, até o primeiro concílio que nós vamos ver no capítulo 15. Mas você vai ver que eles não tomam a atitude de separar, de fragmentar, de abrir uma outra denominação, abrir outro grupo, não. Eles ouvem, e depois o Espírito Santo confirma, e o que eles fazem? Louvam a Deus. Muitos problemas na minha vida, na sua vida, na vida da igreja, seria evitado se nós levássemos esse ensinamento a sério. Provérbios, capítulo 18, verso 13. Quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Essa resposta pode ser ou falada, ou resposta de atitude, em atitude. Mas quem fala demais, ou quem responde, ou quem age antes de ouvir, antes de ver, comete o que? Insensatez. O que é insensatez? O texto, a palavra mesmo diz, né? Sem o senso, né? Insensatez, falta de bom senso, e passa vergonha, para coisas simples ou para coisas muito importantes da vida. Uma vez eu passei vergonha, deixa eu confessar um pecado, né? Aqui, nesse sentido. Cheguei para uma mulher e perguntei de quantos meses estava grávida, só que ela não estava grávida. Insensatez, né? Não ouvi primeiro o contexto, cheguei, perguntei, né? Desse jeito meio afoito, passei vergonha. Uma coisa simples. Ela não era uma pessoa tão estranha, né? Riu e me perdoou, espero que sim. Mas e para as coisas mais sérias? Né? Quando se age ou se fala sem pensar, sem antes escutar, quantos casamentos são destruídos por isso? Não sabe ouvir, já está falando. Quantas amizades são desfeitas por isso? Quantas igrejas são prejudicadas por isso? Na nossa era, na era digital, quantos julgamentos precipitados são feitos por informações equivocadas na internet? Quantas besteiras são ditas no Facebook sem nem conhecer a realidade da situação? Está aqui, a verdadeira igreja sabe ouvir antes de agir. Ou seja, pessoas que falam precipitadamente, agem com insensatez, estão mostrando que estão fora da vontade de Deus. Eu nunca me esqueço de uma história que eu ouvi. Você provavelmente também já ouviu a famosa história dos 3 conselhos, né? Não tem como a gente explicar toda essa história de uma maneira ampla, detalhada, mas a famosa história dos 3 conselhos dizia que um casal muito pobre, né, não tinham condições quase nem de sobreviver, aquele homem olha para a mulher e diz: meu amor, eu vou buscar ajuda, eu vou trabalhar em algum lugar fora, eu preciso dar um jeito de melhorar a nossa vida, eu só preciso de uma coisa, me dê a tua palavra que você vai ser fiel. E ela diz: eu dou a minha palavra. E ele sai. Passa-se 18 anos, e esse homem realmente trabalhou muito lá fora, trabalhou muito, e ele fez um pacto com seu patrão dizendo: olha, eu não quero receber salário nenhum nesses anos que eu vou estar mensalmente, mas eu quero que o meu salário ele seja guardado, para no final de tudo, quando
eu já voltar para minha casa, você vai me dar todo o montante dos meus anos de trabalho. O patrão concordou, e no final de 18 anos, o patrão chega para ele e diz: olha, eu tenho uma proposta para você, você vai pensar, analisar. Qual é a proposta? A proposta é a seguinte: ou você recebe o seu dinheiro, está aqui, né, o dinheiro que você acumulou durante esses 18 anos de trabalho, ou você pode comprar de mim 3 conselhos. Só que daí você não vai levar o dinheiro. E ele pensou, no outro dia, então, ele sabendo que o seu senhor era um homem muito fiel, muito íntegro, sábio, ele falou: olha, eu vou querer os 3 conselhos. Vou ir de mão vazia, mas eu quero os 3 conselhos. Ele dá os 3 conselhos. Os 3 conselhos eram: não pegue atalho, não seja curioso para o que é mal, e não tome atitudes precipitadas. E aquele homem então pega os conselhos, seu patrão diz: olha, a estrada é longa, aqui está um lanche, aí dá um pão grande para ele comer, e ele vai. Chega numa bifurcação, uma pessoa encosta nele e diz: olha, você está indo para onde? Não vai para essa estrada não, vem comigo aqui, eu conheço um atalho. Quando ele dá os primeiros passos, ele lembra: puxa, o primeiro conselho do meu patrão, não pegue atalho. E ele volta e pega o caminho certo. No outro dia ele fica sabendo que por aquele atalho estavam roubando e matando as pessoas que entravam nele. Na caminhada ele para numa casa, bate: posso entrar? Pode. Ele entra na casa, repousa ali aquela noite, mas durante a noite ele ouvia choros, ouvia lamentos. E no outro dia, quando ele acorda, está uma mesa posta, ele senta para tomar café, e quando ele ia perguntar o que era aquele choro, aquele lamento que vinha de trás da parede, ele se lembrou do segundo conselho: não seja curioso para o que é mal. E ele não perguntou. Quando ele estava saindo, aquele homem olhou para ele e disse: olha, você é o primeiro que sai vivo aqui da minha casa, porque todas as pessoas que entram aqui querem saber o que tem atrás da parede e não saem vivos. E ele sai feliz. Já chegando perto da sua casa, ele vê pela janela a sua mulher, todo feliz. Ele apressa os passos, mas quando ele está chegando, ele vê um homem vindo por trás da sua mulher e beija o pescoço dela. Ele fica muito angustiado, pega o cutelo, e quando ia tomar uma atitude drástica, ele se lembra do terceiro conselho: não tome atitudes precipitadas. Então ele volta, fica com aquilo ali, passa a noite no meio do mato, e de manhã cedo ele bate na porta já em lágrimas e diz: por que você não foi fiel? E a mulher diz: como não fui fiel? Eu fui fiel. Não, ontem à noite eu vi você se agarrando com outro homem. Não, esse é o teu filho. Quando eu saí, eu estava grávida, eu não tive como te falar, e esse é o nosso filho. E apresenta um jovem bonito a ele. 3 conselhos que salvaram a vida daquele homem. E no momento que então ele foi partir o pão, lá estava todo o dinheiro no meio do pão que o seu patrão havia lhe dado. Essa é a história dos 3 conselhos, que também serve para a nossa vida. E esse terceiro conselho: não tome atitude precipitada, precisa ser realmente prática na nossa vida. Saber ouvir antes de agir. Amém? Verso 19 e verso 20 diz assim: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. O verso 20 diz: alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhe as boas novas a respeito do Senhor Jesus. Uma outra marca da verdadeira igreja é isso aqui: geralmente a verdadeira igreja é expandida por gente anônima. A verdadeira igreja, ela é expandida geralmente por pessoas anônimas. Qual o nome desses homens dispersos para Fenícia, Chipre, Antioquia? Não sabemos. Qual o nome desses sirineus de Cirene e cipriotas de Chipre? Qual o nome desses homens que
começaram a pregar também aos gentios? Nós não sabemos o nome. Sabemos o que? Eram verdadeiros discípulos de Cristo. Por quê? Porque eles foram dispersos devido ao que? Perseguição. Mas presta atenção na ousadia, verdadeiros discípulos, independente da circunstância, das ameaças de morte, proclamaram as boas novas a respeito de Cristo, e o Evangelho começou a ser espalhado e a crescer nessas cidades. Entenda isso, nós vamos ter muitas surpresas no céu. Talvez você nunca subiu num púlpito, mas quem sabe você já ganhou muito mais alma do que alguns pastores. Talvez você não está nas mídias, não está nos tititis gospel. Talvez você vai gravar um CD e não vai vender como esses outros que estão acima da média. Mas quem sabe a música que você fez chegou até o céu, alcançou vidas. Nós precisamos entender que a propagação das boas novas é feito geralmente por anônimos. Não que não possa ter homens e mulheres de Deus que vão ficar mais conhecidos que outros, mas isso não é critério de sucesso. Nós vamos ter grandes surpresas no céu. Aqueles que não foram detectados pelos telescópios do movimento gospel, mas estão registrados nos livros da vida, que não recebem aplausos de homens depois das suas mensagens ou dos shows, mas recebem aplausos do céu. Isso é o que importa. E nós precisamos entender que é dessa maneira que o Evangelho cresce. Por isso, Deus conta comigo, Deus conta contigo. Se pastor apenas, ou missionário, ou pastora, fosse responsável pela propagação do Evangelho, seria muito limitado. Mas Deus conta com aquele faxineiro da escola que está lá limpando os banheiros, mas falando de Jesus. Deus conta com aquele empresário que está lá no meio dos ricos, falando de Jesus. Deus conta com aquela enfermeira que está cuidando dos enfermos, fazendo curativos, falando de Jesus. Deus conta com todos os seus que estão espalhados em todos os locais, para a expansão do reino de Deus. E essa é uma marca que nós precisamos entender. Por isso, o que eu quero que você entenda com isso? Se você receber ou não receber reconhecimento nessa terra, fica feliz de ter cumprido a missão. Fica feliz de ter realmente feito a vontade do Senhor e levado vidas aos pés do Senhor. Nós precisamos sempre ter essa verdade e fazer as coisas para o reino sem esperar o reconhecimento terreno. É aquela velha história do casal de missionário, né? Você já ouviu essa história? Depois de 40 anos no campo missionário, eles entram no navio para voltar para casa. E eles vêm falando dos sofrimentos do campo missionário, de quantas coisas renunciaram, das prisões que sofreram, das perseguições que passaram, da vida difícil que tinham. E no navio eles ficam imaginando: nossa, como que vai ser a gente ser recebido, né, pela igreja que nos enviou. E quando eles chegaram no porto na cidade onde moravam, lá estava uma multidão com bandeiras, e eles pensaram: uau, que coisa boa, olha só, né? Só que quando eles descem, eles descobrem que não tinha mais ninguém, porque não era para eles. A primeira classe desceu primeiro, eles estavam na terceira classe. Quando chegam, só tinha papel no chão, não era para eles, não tinha ninguém nem veio buscá-lo ali. Eles têm que pegar um táxi para voltar para casa, e aquele homem já chateado, angustiado, entra já com um choro atravessado na garganta na sua casa, olha para a sua casa, que tinha ficado ali algum tempo em aluguel, abandonada, suja, né? E ele estava angustiado, e ele disse para a mulher: ó, eu vou andar, a minha fé está abalada, eu só quero que você pergunte para o seu Deus, se é isso que Ele tem para a gente, depois que a gente gasta 40 anos da nossa vida no campo missionário. E ele sai, 3 horas depois ele volta, a casa já está um pouco arrumada, a esposa já tinha arrumado, e ele olha para ela e diz: e aí,
Perguntou para o seu Deus se é isso que Ele tem para a gente? Depois dos 40 anos que a gente gastou na obra. E ela olha para ele e diz: eu perguntei. E o que ele diz então? Se é isso que Ele tem para nos dar depois quando a gente volta para casa? E ela diz: Ele me falou que nós ainda não chegamos em casa. Ainda não chegamos em casa. Essa é a verdade que nós precisamos ter no nosso coração. Se nós fazermos a obra do Senhor com essa expectativa, tendo noção do que nos espera na glória, a gente vai fazer com muito mais vontade, com muito mais excelência, sabendo que aqui a gente vai ter frustração sim, muitas vezes não vai ter reconhecimento nenhum, muitas vezes vai ter até oposição, mas vale a pena receber o aplauso do céu. E essa é uma marca da igreja. Geralmente ela é expandida por anônimos, mas que são conhecidos por Deus e recebem o aplauso de Deus. Uma outra marca da igreja que nós vemos aqui, está lá no verso 21 que diz: a mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. A marca da igreja, nós já também, essa é uma marca que nós estamos lembrando, só faz a obra de Deus com a presença de Deus. A verdadeira igreja só faz a obra do Senhor com a presença do Senhor, só se faz a obra de Deus com a presença de Deus. A mão do Senhor estava com eles. Aonde a mão do Senhor está, aí os resultados fluem, aí os resultados acontecem, aí realmente nós fazemos o que importa. Não é apenas o esforço humano que faz as coisas acontecerem. Deus deseja nos usar e jamais vai violar a nossa decisão, o nosso poder de escolha, mas nós não podemos querer nada e abraçar nenhuma oportunidade sem ter essa prioridade aqui de levar a mão de Deus conosco, a presença do Senhor conosco, porque uma oportunidade que aparece sem a presença de Deus, cedo ou tarde vai virar frustração. E aí você começa a entender porque pessoas iniciam um ministério, mas cheio de ânimo, cheio de força, e acham que vai fazer e vai arrebentar a boca do balão, daqui a pouco está frustrada, daqui a pouco não tem mais força. Estava fazendo primeiro ou para receber o status, ou para receber aplauso, e esqueceu de pedir para Deus estar junto, para fazer realmente do jeito que era para ser feito. A mão do Senhor precisa estar presente. Há umas 3 quintas atrás nós falamos sobre a oração de Jabes. Se lembra a oração de Jabes? Que era um homem rotulado, chamado de dor. Imagine, um homem chamado de dor, de uma linhagem totalmente detonada, linhagem de Judá, de Pérez, não tinha a menor chance, mas o cronista tem que parar, e quando fala, e Jabes foi mais excelente que os seus irmãos, Jabes fez uma oração dizendo: Senhor, abençoa-me, alargue as minhas fronteiras, e daí ele diz: que a tua mão seja comigo, livra-me do mal. E o cronista finaliza dizendo: e Deus respondeu à oração de Jabes. Nós precisamos, qualquer coisa que nós vamos fazer, num evangelismo simples do dia a dia, numa postagem de Facebook: Senhor, que a tua mão esteja comigo. Vai cuidar das crianças, Senhor, que a tua mão esteja comigo. Vai fazer uma passeata para Jesus, que a tua mão esteja comigo. Vai para um debate na faculdade, que a tua mão esteja comigo. Nós precisamos entender que o sucesso acontece quando a mão do Senhor está conosco. É aquilo que nós vimos lá atrás com Moisés. Êxodo, capítulo 33, verso 15, a oração de Moisés: Senhor, se não fores conosco, nem nos envie. Se não fores conosco, nem nos envie. Mas tem gente que quer ser melhor que Deus, acha que Ele vai fazer, peita tudo e todos, acaba se frustrando, se machucando. É uma marca extremamente importante, que a mão do Senhor esteja conosco. Uma outra marca que nós vemos aqui, esse é um versículo muito rico, eu vou ter que correr para falar de todas as marcas que eu marquei aqui.
Marca de uma verdadeira igreja: se preocupa mais com a obra de Deus do que com o status pessoal. Olha só verso 25 e 26. Então Barnabé foi para Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Isso aqui é fantástico. Barnabé é aquele homem que lá nos capítulos anteriores investe em Saulo. Quando os discípulos estão com medo de receber, ele vai lá e diz: não, receba o Saulo, se converteu mesmo, cheio de Deus, pode receber. E agora, mais uma vez, o Barnabé ele é enviado para a cidade de Antioquia, e ele vendo o potencial daquela cidade, ele vai lá e busca Saulo. Eu acho fantástico, porque isso aqui, Antioquia, nós estamos falando de Antioquia da Síria. A Bíblia vai citar duas cidades chamadas Antioquia, Antioquia da Síria e Antioquia da Pisídia. Nós estamos falando dessa Antioquia da Síria. Essa Antioquia da Síria era uma cidade magnífica, enorme. Para você ter uma ideia, Antioquia da Síria nessa época era a terceira cidade maior do Império Romano. Perdia apenas para a capital Roma e perdia para Alexandria, ali no norte da África. Era a terceira maior cidade. Os teólogos, historiadores, arqueólogos dizem que pelo menos 500.000 habitantes moravam em Antioquia. Era uma cidade bem maior do que Jerusalém, cidade bem maior, uma cidade bem mais importante, uma cidade muito turística, uma cidade muito pecaminosa, uma cidade onde havia muita promiscuidade. Era uma cidade muito famosa pelos bordéis e não tinha cassinos ainda, mas lugares de jogos da época. Era muito famosa por isso, onde acontecia muitas apostas. Uma cidade conhecida pela prostituição sacerdotal, a questão existia uma deusa que eles adoravam, uma deusa chamada Dafne, que é uma deusa da mitologia grega. Dafne é aquela mulher da mitologia grega, aonde o Eros flecheia o Apolo se apaixona então por essa Dafne, só que ela não tinha recebido essa flecha do Eros, e ela não queria nada com o Apolo. Na mitologia grega, então ela fugiu, e quando ela não mais que conseguia fugir, ela pediu para o seu pai transformá-la num loureiro, Então ela se transforma no loureiro, e por isso o Apolo tem um louro sempre na cabeça, porque ele diz: já que eu não posso casar contigo, eu vou te levar sempre comigo. E na cidade de Antioquia, a uns 8 quilômetros da cidade, tinha um bosque de loureiros, e lá eles edificaram um templo a essa Dafne, um templo enorme, e lá acontecia as mais diversas orgias sexuais, onde centenas de prostitutas templárias saíam pelos bosques de loureiro, saciar os desejos pecaminosos dos homens que iam lá. Então era uma cidade pecaminosa, mas era uma cidade enorme, e uma cidade que tinha um grande potencial. Essa era a cidade de Antioquia. Barnabé, ele é o homem escolhido e é enviado para Antioquia, onde já tinha uma comunidade de cristãos, onde os cristãos já estavam sendo espalhando o evangelho entre os gentios. E Barnabé, ele não é egoísta. Ele não olha para aquela cidade e diz: uau, aqui eu vou ser o pastor de uma baita igreja, aqui eu vou estar no topo da cadeia alimentar. Não, ele não faz isso. Ele vê a necessidade e ele diz: uau, é muita coisa para fazer, eu preciso de alguém melhor do que eu. E ele vai lá em Tarso buscar o Saulo, que estava lá na sua cidade natal, a região, provavelmente também fazendo o trabalho do Senhor. E isso é marca de uma verdadeira igreja. Se preocupa muito mais com o reino do que seu status pessoal, porque ele sabia do potencial desse Saulo. Ele já tinha estado muito tempo junto com Saulo para saber quem era o Saulo, sabia que Saulo se destacaria muito mais do que ele, mas ele não fica preso na sua posição. Ele chama um homem muito mais capaz do que ele para ajudar no pastoreio. A igreja tem sido prejudicada, infelizmente, por às vezes líderes que ficam com medo de outros que são mais capazes assumir o seu lugar. Líderes de ministério dizem: essa pessoa está se destacando, então eu vou ter que cortar ele.
Vidas têm sido machucadas, a obra de Deus tem sido prejudicada, por quê? Porque pessoas estão desobedecendo à voz do Senhor, querendo promoção pessoal em vez de que o reino cresça, e isso tem que ser realmente cuidado, tem que ter cuidado, para que nós não venhamos estar apegados a posições, não venhamos estar apegados a títulos, mas entender que a obra é de Deus, Ele levanta quem quer, a hora que Ele quer, porque o importante é que a obra cresça, e que a gente venha sempre ter aquele jargão de João Batista, que ele cresça e eu diminua. Oxalá, que cada vez pessoas melhores que nós, venham realmente ocupar os nossos lugares. Isso é muito bom. Barnabé teve esse discernimento e não se apegou em status. Vamos correr. Uma outra marca da verdadeira igreja, que nós vemos aqui, está lá no verso 26, assim durante o ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos, ou seja, a verdadeira igreja valoriza o ensino. Parabéns para você que está aqui no culto de ensino, parabéns para você. Agora, lembra aquele recado que eu falei, chama mais gente. Nós precisamos valorizar a palavra de Deus, valorizar o ensino. Precisamos lembrar do recado lá atrás que Deus deu através do profeta Oséias: o meu povo perece por falta de conhecimento. Mas aqui não, eles gastaram tempo no ensino. Eu fico também admirado com o verso 22, o verso anteriormente, quando fala do envio de Barnabé. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja de Jerusalém e enviaram Barnabé a Antioquia. Gente, que coisa fantástica, quando nós vemos a igreja de Jerusalém, olha só, o que? O evangelho está crescendo lá em Antioquia. O que eles fazem? Vão pegar um dos nossos melhores e nós vamos mandar para lá. Não manda resto, esse ali não está dando muito fruto mesmo, manda ele para lá. Esse ali não está dando muito resultado, não. Escolher o melhor que ele tinha, homem sábio, inteligente. Você que vai ensinar aquele povo. Nós precisamos voltar a valorizar o ensino. E como nós precisamos estar preparados para isso? Ter obreiros preparados, pessoas preparadas para a propagação do Evangelho. Eu louvo a Deus pela visão que Deus colocou no coração do nosso pastor, ter aberto aquela escola de missões, o CTM Vida. Isso ali, meus irmãos, assim, a gente não tem dimensão hoje de como isso tem sido importante para o reino de Deus, para a expansão do reino de Deus. Um dia lá na glória, você vai entender que a oferta que você coloca aqui na sala, que é destinada também ao CTM, quantas vidas foram resgatadas por causa disso, porque são pessoas preparadas, que estão indo e ensinando as pessoas dos campos missionários, aonde eles estão. Estou vendo aqui o missionário lá do Tocantins, Isomar, que foi aluno ali, e hoje tem feito grande trabalho lá. A importância do ensino, nós não podemos negligenciar, mas valorizar isso. Deixa eu correr. Uma outra marca da igreja, e vou repetir mais uma. A verdadeira igreja, ela é parecida com Jesus. Já falei isso, estou repetindo. Olha o verso 26. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. E eu não consigo desassociar uma coisa da outra. Eles lá foram ensinados. E o comportamento deles, as atitudes deles, fez que pela primeira vez o povo olhasse e dissesse: uau, essas pessoas, o jeito delas agirem, parece que aquele Jesus Galileu, se lembra que foi crucificado? Não parece? Parece. Até esse momento, os seguidores de Cristo eram chamados de discípulos, fiéis, santos, irmãos, os do caminho. Mas até esse momento eles não tinham recebido esse título de pequenos cristos, réplicas daquele Jesus, aqui em Antioquia, pela primeira vez. E isso é marca da verdadeira igreja, agir conforme Cristo. E quando eu falei disso aquele tempo atrás, eu falei: por favor, irmãos, leiam aquele livro Em Seus Passos, o que faria Jesus,
para você também trazer isso para a sua vida, da revolução que aconteceu lá na cidade de Raymond, quando as pessoas começaram a se perguntar: o que Jesus faria no meu lugar? Ué, a minha esposa brigou comigo, o meu marido brigou comigo, o que Jesus faria no meu lugar? Levei uma fechada de trânsito, o que Jesus faria no meu lugar? Falsificaram o meu cartão de crédito, o que Jesus faria no meu lugar? Bateram no meu carro e saíram correndo, o que Jesus faria no meu lugar? São perguntas que a gente tem que fazer, para nós pararmos, pensar como Cristo agiria e agir da mesma maneira. Nós precisamos, fazer isso, porque a marca de uma verdadeira igreja é isso, é parecida com Jesus. E deixa eu correr para falar pelo menos um pouco dessa última marca. Está lá no verso 29 e no verso 30. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia, e o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. O que acontece no final desse capítulo? Um profeta chamado Ágabo, ele vai lá para Antioquia, essa nova igreja, e lá o Espírito Santo usa ele entrega uma profecia dizendo que haveria fome em todo o Império Romano. E daí Lucas vai dizer que isso se cumpre no tempo de Cláudio. Cláudio, ele reinou, foi o imperador de 41 a 54 depois de Cristo. Então, essa fome aconteceu por essa época. Ou seja, nós já estamos falando de pelo menos uns 10 anos, quem sabe, uns 10 anos já depois da ascensão de Cristo, 10 anos, de igreja. E nós temos também, através dessa informação, certeza que Lucas escreveu o livro de Atos depois do ano 54, porque ele afirma que foi no tempo do reinado de Cláudio que aconteceu isso. Nós vamos ver um dos historiadores judeus, chamado Flávio Joséfo, ele fala também dessa fome que aconteceu, e realmente foi uma fome onde muitas pessoas morreram no Império Romano, e a região da Judéia foi um dos lugares mais castigados, onde essa fome foi mais intensa. E aqui nós podemos já lembrar de uma marca da verdadeira igreja, que a verdadeira igreja, ela é ativa nas necessidades. Irmãos, não é à toa que essa igreja lá em Antioquia foi chamada de cristãos. Eles realmente colocaram a fé deles em ação, eles entenderam o propósito da bênção, eles entenderam que haviam sido já muito abençoados. Imagine, eles receberam da igreja de Jerusalém um dos homens mais sábios da época, o José Barnabé, para pastoreá-los. Eles eram muito gratos, mas eles sabiam que tudo aquilo que eles já tinham recebido era também para abençoar. E o que eles fizeram? Eles então fazem ofertas, colocam na mão do Barnabé e do Saulo e dizem: isso aqui, vocês levam para a igreja lá de Jerusalém, para que venham a haver sustento às necessidades e ninguém passe fome. Isso aqui, meu irmão, sempre vai ser uma marca da verdadeira igreja, se preocupar com os menos favorecidos, ser ativo quando ouve que alguém está em necessidade. Você lembra, há uns 3 anos atrás, quando eu falei que a gente vive uma geração acostumada em terceirizar, o que o Senhor pede para nós fazer? A gente vê pessoas necessitadas, a gente liga a televisão, porque está acontecendo isso lá, isso acolá, a gente sempre diz: alguém tem que fazer alguma coisa, mas esse governo realmente não faz nada, sendo que nós precisamos fazer. Viu necessidade? Faça, é vontade do Senhor que você ajude as pessoas. Entenda que todos os recursos que Deus confiou na sua mão devem ser usados para fazer o bem às outras pessoas. É a pergunta que Esther ouve, lá atrás, no livro de Esther. Ela vence o concurso de rainha entre milhares de mulheres, mas o povo judeu estava sendo perseguido, até que o seu tio manda um recado para ela: olha, será que não foi para esse momento que você foi colocada no trono? E ela entendeu que realmente o propósito da bênção de ser rainha era para salvar o povo judeu, e foi lá, entrou perante o rei e conseguiu a libertação do seu povo. Essa pergunta nós precisamos repetir: por que Deus me confiou
um carro? Por que Deus me confiou uma casa? Por que Deus me confiou essa profissão? Por que Deus me colocou nessa posição de destaque? Por que Deus? Faça essa pergunta e entenda que a verdadeira igreja, ela precisa ser ativa nas necessidades. Eu lembro o que nós vimos ano passado, quando falamos a respeito do serviço e importar-se com o próximo. Nós lemos Filipenses capítulo 2, versos 3 a 7, que diz: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas considerem os outros superiores a si mesmo, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E Tiago vai dizer no capítulo 4, 17, pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete. Isso é forte, né? Meu Deus, como isso é forte. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Eu lembro você, pecado afasta-nos de Deus. E se a gente quer a presença de Deus, quando vê necessidade, precisamos fazer o bem. Não ser egoísta. E como nós corremos o risco de ser igrejas egoístas hoje? Se você participasse um pouco da diretoria da igreja, você ia ouvir um pouco das perguntas que o nosso pastor frequentemente ouve. Pastor Nilton, tem tanta congregação necessitada aqui em Blumenau, aqui na sede mesmo, pastor Nilton, o tapete do corredor está rasgado, para que ficar construindo igreja lá no Tocantins? Para que ficar mandando oferta para fulano de tal? Para que sustentar a viúva na África? Para que mandar mais de 100 missionários? A gente entendeu, devemos cuidar bem aqui? Sim, mas tem que ter um equilíbrio, tem que ter um jogo de cintura, porque tem muita necessidade lá fora, muito mais do que aqui. Tem local onde não tem nem uma tenda para se reunir, nós aqui ainda temos ar-condicionado, um banco estofado. E nós precisamos entender que Deus tem abençoado a igreja de Blumenau com o propósito de abençoar, fazer missão, enviar missionário, ajudar a construir igreja assim onde não tem nenhuma. Meus irmãos, é assustador os dados, mas existe centenas e centenas de cidades no Brasil onde não tem uma igreja evangélica, uma. E parece que nas grandes metrópoles, onde circula o capital, né, 3, 4 por rua, né? Então a gente não pode só pensar aqui, nós precisamos também pensar lá, entender que nós estamos sendo abençoados aqui para abençoar lá e continuar fazendo missões. O tempo passou, não posso mais continuar. Eu concluo lembrando que Deus nos chama sempre para ouvir antes de agir, entender que mesmo anônimo, Deus nos usa e está esperando então o aplauso do céu, entender que nós só conseguiremos fazer a obra de Deus com a presença de Deus, com a mão do Senhor conosco, que nós precisamos sim estar mais preocupados com a obra de Deus do que cargos e status pessoal. Nós precisamos valorizar o ensino na igreja, porque isso é que faz discípulos firmes e bem enraizados. Nós precisamos nos parecer com Cristo e nós precisamos responder com uma ajuda às necessidades que chegam até nós. Vamos se colocar em pé? Meus irmãos, essas reflexões no livro de Atos que o pastor Lediel está fazendo, sempre quando ele está falando, escalado aí, ele está lendo um capítulo e fazendo essas reflexões. É muito bom, porque a igreja de Atos é a igreja primitiva, é a igreja que foi crescendo com a ordem de Jesus, que deu aos discípulos ir e fazer discípulo. E após a perseguição de Estevão, a igreja saiu de Jerusalém, do conforto na época, e saíram então para fazer discípulos, e onde eles foram também implantando as igrejas. E todo o capítulo tem muitas lições. É claro que se for detalhadamente estudar versículo por versículo de Atos dos Apóstolos, nós temos muitas preciosas lições para nós. Mas aqui nós vemos
Uma igreja, aqui num capítulo que foi lido e estudado nessa noite, uma igreja que destaca duas coisas que me chamam a atenção. Que eles foram buscar Saulo para ajudar no trabalho, e nós vemos que não havia dificuldade em trazer alguém com conhecimento para estar junto com eles. Os apóstolos ensinaram, deixaram a lição que era um prazer eles saber de outras pessoas que tinham grande conhecimento e estavam à disposição do reino. E nós vemos a preocupação que eles tinham com as necessidades do povo, com as necessidades do povo. E a igreja sempre precisa estar atenta a essas necessidades também em outros lugares. E nós louvamos a Deus. Agora mesmo, nós estamos fazendo uma campanha de cesta básica e até ajuda financeira para 3 cidades do nosso estado que no dia 14 passado foram arrasadas, principalmente a região central dessas cidades foram arrasadas. Muitas casas de crentes foram atingidas. E no estado foi feito umas arrecadações, nós também estamos fazendo aqui, e fazendo uma campanha de cesta básica e uma oferta para mandar para essa igreja, que semana que vem a gente quer mandar, que é a Cidade Maravilha, Coronel Freitas e Saudades. Foram 3 cidades que foram arrasadas, o centro da cidade foi arrasado, as nossas igrejas lá foram arrasadas. E nós, aqui em Blumenau, somos muito devedores. Eu estava dizendo isso para os obreiros, quando houve o deslizamento aqui em 2008, onde muitos crentes foram atingidos, onde muitas situações complicadas nós passamos aqui na cidade. Nós perdemos na época 4 congregações mas recebemos ajudas, recebemos caminhões de alimento que chegou aqui para nós de outras cidades, de outras igrejas, de outros que veio aqui. Nós passamos quase 1 mês, 2 meses distribuindo cesta básica e alimento aos irmãos. E não só irmãos, nós ajudamos outras pessoas também. Mas, assim como nós recebemos ajuda quando passamos por um momento complicado, quando outras cidades são arrasadas, nós também precisamos fazer alguma coisa. E até mesmo, irmão, sentir em trazer uma cesta básica, até segunda-feira que vem, o irmão pode trazer, ou até terça-feira que vem no culto aqui, porque na quarta-feira os pastores dessa cidade vão estar aqui para levar aquilo que a gente conseguiu arrecadar aqui em Blumenau. E assim nós vemos que há necessidades e a igreja sempre tem que estar atenta, porque a igreja, nós somos cristãos. E ali onde eles foram pela primeira vez chamados de crentes e cristãos, parecidos com Cristo, né? Na cidade de Antioquia, parecido com Cristo. Irmãos, que em todo lugar que você vá, que em todo lugar que você caminhe, você seja parecido com Cristo. É isso que o nosso desejo, realmente, não é que você seja um grande pregador, se for, amém. Não é que você seja um grande cantor, se for, amém. Mas, parecido com Cristo, todos nós precisamos batalhar, todos nós precisamos lutar para ser parecido com Cristo. Aí isso é impossível. Bom, irmãos, nós temos que seguir as pisadas deles. Seguindo as pisadas dele, alguma coisa vai acontecer, alguma coisa vai ser mudada em nossa vida. Você foi chamado para seguir as pisadas do Mestre. Amém, irmãos? Dê a mão para quem está ao seu lado. Dê a mão para quem está ao seu lado. Pai querido, nós aqui estamos de mãos dadas, dizendo que nós concordamos com aquilo que foi ensinado nesta noite, de sermos realmente uma igreja que venha
sempre estar atenta às necessidades que outros irmãos estão passando, e que possamos sempre estar prontos a fazer alguma coisa para ajudar, como aqui nesse caso, a igreja esteve pronta, atenta à fome que se passou naquela região, e estavam atentas para levar suprimentos aos irmãos. Como também Deus, naquela cidade de Antioquia, pela primeira vez, os crentes foram chamados de cristão. E assim, foram chamados porque a sociedade, o mundo, viram naqueles crentes que eles imitavam a Cristo, que eles eram parecidos com Jesus. Ó Deus, que nós possamos realmente ser chamados de cristão, porque a sociedade, nossos colegas, aonde trabalhamos, aonde estudamos, aonde caminhamos, aonde andamos, aonde moramos, que as pessoas possam ver que nós somos parecidos contigo. Ó Deus, ensina-nos a sermos parecidos com Jesus. Ensina-nos a seguirmos as pisadas do Mestre. Deus, que cada crente possa batalhar, possa lutar para ser parecido contigo. Que cada crente possa realmente ser conhecido não pelo que ele tem, pelo que ele fala, pelo que ele diz, pelo que ele prega, pelo que ele canta, ou pelo que ele diz que tem, mas que ele possa ser conhecido porque ele é parecido contigo, Cristo. Espírito Santo, ensina-nos a sermos parecidos com Jesus. Ensina-nos a falar como Jesus. Ensina-nos a pensar, dai-nos a mente de Cristo. Ah, Senhor, ensina-nos a termos um coração palpitando de amor como Jesus a sentia. Assim, ó Deus, ensina-nos a termos aquele mesmo amor, aquela mesma dedicação que havia em Cristo, que não fez nenhuma distinção entre as pessoas, acepções de pessoas, mas amou a todos, conversava com todos, dialogava com todos e ajudava a todos. Espírito Santo, dai-nos esse mesmo sentimento que houve também em Cristo, aquele mesmo sentimento quando Jesus palmilhou por essas ruas, aquele mesmo sentimento que esteve no coração do Mestre, andando, pensando nas pessoas, levando as boas novas, e depois transmitiu aos discípulos, e assim os discípulos procuraram imitar a Cristo. Aonde eles chegavam, alguma coisa acontecia. Que não venha a ser diferente na nossa vida hoje, Pai, que é onde nós possamos entrar, aonde que a gente venha sair, aonde que nós possamos caminhar, que nós possamos realmente demonstrar que a Tua presença é real em nossas vidas, e que nós possamos transmitir o Teu amor, transmitir paz, transmitir alegria, transmitir realmente as coisas boas do céu aos corações necessitados desse mundo que está em crise, desse mundo que está sedento, desse mundo que está realmente em situações complicadas espiritualmente e materialmente, economicamente. Só se fala nas situações complicadas também do nosso país, mas que a igreja possa fazer a diferença, que cada crente possa fazer a diferença, Pai, que cada crente venha ter força, venha ter dinamismo, venha ter experiências contigo para fazer a diferença. Nós te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.